Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhinhos amados, irmãozinhos de Jesus, amigos do Movimento Salve Almas, participantes do Movimento Salve Almas, muito bom dia. Estamos de novo neste programa, apoiados então pela Rádio e TV Auxiliadora, para falar mais um pouquinho com vocês, desta vez falando um pouquinho sobre o tema do Natal, sobre o Natal 2015. E antes de falar, eu gostaria de rezar então com vocês também a oração da entrega total ao Pai, do nosso livrinho número 22. Pai, queremos vos entregar neste momento a nossa vida. Queremos que façais de nós instrumentos de amor e de paz. Pai, protegei-nos sempre para podermos caminhar as estradas de Jesus, seguindo seus rastros de amor, seus rastros de paz e também os seus rastros de sangue. Aqui estamos, Pai, à vossa disposição. Tomai-nos, somos vossos. Protegei toda a nossa casa, a nossa família, e protegei as famílias em todo o mundo. Protegei a todos nós do inimigo mortal que nos quer arrebatar. Pai, ajudai-nos para que tenhamos coragem de seguir Jesus. Queremos entregar a nossa vida nas vossas mãos. Sabemos que quereis transformar o mundo. Contai conosco, Pai. Queremos vos ajudar. Obrigado, Pai, por nos ter escolhido, porque não somos nada e mesmo assim nos escolhestes. Não somos nada, oxalá possamos fazer o nosso trabalho conforme pedis. Queremos ser vossos instrumentos, mas precisamos de mais coragem, de mais amor. Precisamos do vosso amor. Dai-nos o vosso amor. E obrigado, Pai. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É sempre difícil falar sobre o Natal. Não sei se a palavra certa é difícil, porque todo mundo fala em Natal. Tanta gente falando de Natal, tantas pessoas falam sobre o Natal, mas é difícil a gente encontrar, então, uma palavra nova, um jeito novo de falar do Natal. De um jeito que ninguém tenha falado ainda, ninguém... Enfim, é complicado, é difícil. Natal é um mistério. A maioria das pessoas talvez nem se percebe, nem percebeu isso. Natal é um mistério. Jesus fala, é um grande mistério. Uma das mensagens dele, um diálogo que a gente teve com ele, ele fala, o maior mistério de Deus é o Natal. Infelizmente, muitas pessoas, muita gente não se dá conta, não dá conta disso. As crianças em casa não sabem mais o que é Natal. As crianças pensam que Natal é só uma época de festa, de ganhar presentes. Tudo isso já foi dito, tudo isso já foi falado. A maioria, cada vez mais a maioria dos lares estão perdendo a noção do que é o verdadeiro Natal. Do que é verdadeiramente comemorar o nascimento de Jesus. É difícil, as crianças hoje perguntam para tantas crianças, se pergunta e eles não sabem responder. Natal é uma festa, papai está de férias, a mamãe está de férias, nós vamos passear, nós vamos fazer festa, nós vamos ganhar presente, nem sabe por quê. E os pais, muitos também nem sabem por quê. Então eles trabalham o ano inteiro, ficam esperando os feriados, vão fazer feriado à custa de Jesus, à custa de Deus, porque o feriado é de Deus. O Natal é um feriado de Deus, por causa de Deus.
Mas as pessoas festejam, as farras, as badernas, fazem um monte de festas e não percebem que o principal personagem da história é Deus. Então a gente fica triste às vezes quando acontece isso, quando a gente percebe isso aí. Aqui tem um retrato, um desenhozinho de uma criança. A criança desenhou esse desenho, desenhou esse papel. Aí diz assim: Papai Noel não existe, mas Jesus existe. E toda a igreja comemora o aniversário de Jesus. É uma criancinha, ele já sabe. Papai Noel não existe. Existe Jesus e a igreja comemora o seu aniversário. Natal é o aniversário de Jesus. É dia de comemorar o grande mistério, então, de Deus que entrega seu próprio Filho aqui para morar no meio da gente. Aniversário. Quantos aniversários a gente já comemorou das pessoas em vida, dos nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos, nossos próprios aniversários. A gente faz festa, tem bolo, tem um monte de coisa. Aniversário que a gente comemora, nós como pessoas humanas. E esquecemos de comemorar o aniversário daquele que é Deus. Essa criança lembrou do aniversário de Jesus. Ele até coloca aqui no seu papel, na sua história, um desenho, ele coloca Sagrada Família, um desenho, um coração com uma flecha, né? Aliás, aqui não tem a flecha, Sagrada Família, ele coloca Nossa Senhora e São José. Nossa Senhora grávida, está com o neném ainda no ventre. Aqui no desenho dele, Nossa Senhora está aqui no ventre, ele está esperando, então, o nascimento de Jesus. Na outra parte da folha, ele coloca o nome dele e coloca, então, uma árvore de Natal, um casal aqui, um coração com a flecha, então. Uma flecha, o coração simbolizando o amor, né? E dentro está escrito família normal. Família normal é aquela que junto, com amor, comemora o Natal. Tem uma árvore aqui de Natal. Com amor, tem o coração com a flecha apontando. É um amor, então é o símbolo do amor. Uma criança ensinando-nos o que é o Natal. O amor em família, a vivência em família. A comunhão em família. A comunhão, comum união, marido, mulher, filhos, comemorando junto, comemorando o quê? A vinda, então, deste menino que fez a diferença na história. Porque é filho de Deus. E a gente não se dá conta muito disso, não é? Não se dá conta. Bom, no dia 5 de dezembro, nós tivemos uma caminhada na Azambuja, em Brusque, nos cemitérios. Nós passamos o dia inteiro no santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Azambuja, mais conhecido como Nossa Senhora de Azambuja. Nosso grupo, Movimento Salvai Almas, começamos de manhã às 8 horas e fomos o dia inteiro caminhando, no morro, subimos o morro rezando o rosário, e assim por diante. E dentro daquela igreja, do santuário, tinha o presépio já. Já tinha o presépio pronto, montado. Era dia 5 ainda, mas já tinha o presépio. Eu me lembrei que lá naquela igreja, exatamente naquela igreja, foi que eu vi o primeiro presépio da minha vida. O primeiro presépio eu vi. Eu tinha 5 anos de idade quando eu vi pela primeira vez um presépio. E era lá naquela igreja. E agora nós tivemos dia 5 lá e a gente viu o presépio tem. Desde aquela época que a gente viu o presépio pela primeira vez, nós começamos a fazer presépio lá em casa. Eu ajudava a minha mãe, ensinava a minha mãe a fazer. Eu tinha só 5 anos. Mas eu dava minhas ideias e ela fazia presépios bonitos. Presépio naquela época não tinha as peças como tem hoje. Nós, pelo menos lá em casa, não tínhamos as peças que tem hoje. Não tinha como comprar um presépio. Não tinha como comprar nada. Minha mãe forrava latinhas, tampinhas de garrafa, ela forrava com papelzinho laminado que nós tirávamos das carteiras de cigarro. Carteira de cigarro tinha, o invólucro dentro era laminado. A gente forrava aquelas tampinhas de garrafa, forrava sementes de pêssego, fazia bolinhas para pendurar no pinheirinho. Pinheiro a gente tinha no quintal, o pai sempre tinha um pinheirinho lá.
algumas árvorezinhas lá, e a gente fazia o presépio ali. O pinheirinho com a tampinha de garrafa e as pecinhas a mãe inventava lá, pecinhas feitas de barro, colocava Jesus, Nossa Senhora, e a gente rezava, e a gente cantava, e a gente se unia, e a gente se alegrava. Desde criança, todos os anos. À medida que ia passando o tempo, a gente fazia presépios melhores, maiores, com novas ideias e assim por diante. E depois, a minha mãe sempre dizia que o mais importante do Natal era a oração. E o presépio dava, então, aquele ambiente, formava aquele ambiente de oração, porque ali estava Jesus, porque ali estava São José, porque ali estava Maria. Ali estava a família. Jesus, Maria e José. A família. Ela dizia para nós, esta é a família que também deve ser a nossa. Nós precisamos ser esta família. E todos os anos a gente comemorava esse Natal com orações. Não importava muito festa, nós nunca fizemos festa lá. Naquela época nunca fizemos festa. Só a noite de Natal com orações. A missa, que era de madrugada, à noite, à meia-noite, a gente ia também na missa. E era o dia de maior alegria. O ano inteiro, nós como crianças, ficávamos esperando essa data, Natal. Mas não tinha presente. Presente não precisava. No dia 6 de dezembro de cada ano, dia 6 de dezembro, é o dia de São Nicolau. Nesse dia, a gente lembra, a mãe pedia para a gente, para nós crianças, varrermos, limparmos em redor de casa, fazer uma limpeza bonita em redor de casa, e ir até debaixo da casa. A casa de madeira, aquela casa antiga, de madeira, com os pilares um pouquinho alto do chão, a gente podia entrar lá debaixo, as crianças podiam entrar. Nós, então, até brincávamos debaixo da casa. Então a gente sujava, a gente brincava e sujava, né? E a mãe dizia, agora hoje, dia 6, vocês vão limpar lá debaixo da casa, vão varrer, porque logo vai chegar o Natal. Mas hoje, dia 6, é dia de São Nicolau. É importante esse dia de São Nicolau. E a gente limpava, começava a varrer, limpar debaixo da casa, aí a gente achava, né, dentro, no meio, perto de um pilar, ou perto de até uma folha de papel que a gente tinha jogado por aí, e nós, como criança, deixávamos de rolo, a gente ia juntar, tinha um chocolatinho. Um chocolatinho, um ovo de chocolate, mas muito pequenininho, daquele ovinho bem pequenininho, do tamanho assim de um ovinho de codorna, por exemplo, mais ou menos assim. Ou então um outro chocolatinho que era um dedinho, a gente chamava de dedinho, bem fininho, pequenininho. Mas não era muitos, era só um cada um. Nós estávamos em 4 crianças, menores, né? Nós 4 crianças, brincávamos ali, e ali a gente varria e limpava. E achava aquele chocolatinho. Era um presente de São Nicolau. E São Nicolau, realmente a igreja comemora ele como um santo, e tem essa tradição de que ele dava presente para as pessoas. São Nicolau. Não é o Papai Noel. Não é no Natal. É no dia 6 de janeiro. Mas a tradição foi aumentando e as coisas foram mudando e acabaram colocando o Natal como dia de presentes. E esquece até do São Nicolau e do porquê da ideia dos presentes, não é? São Nicolau, ele era um homem mais rico, ele foi uma pessoa muito rica. Depois ele se tornou padre, bispo, mas a herança que ele tinha, ele começou a distribuía tudo para os pobres. Então ele entregava para as famílias presentes ou dinheiro para as famílias poderem comprar as coisas, né? Dentro das suas casas, ou alimentar-se até, né? E aí ele pegou essa fama de ser um santo, né? Que distribuía presentes para as pessoas. Esse era o nosso Natal também. Dia 6 de janeiro, um chocolatinho cada um, bem pequenininho. Minha mãe e meu pai, até hoje, eu não sei como é que nem sei hoje como é que eles conseguiam comprar, porque não tinham dinheiro. Meu pai é uma pessoa pobre, um operário, a minha mãe sempre doente também, e vivíamos só ali, nós éramos em 7
irmãos, 7, eu tive 6 irmãos, eu junto daria 7, são 7. E a minha mãe teve que cuidar de nós todos, meu pai também, muito pobrezinhos. Então o Natal para nós era realmente a festa de família, um dia bonito, um dia alegre, um dia que não se esquece nunca. Mas o dia de presente era o dia de São Nicolau, e era só um chocolatinho cada um. Nós hoje percebemos no Natal as crianças esperando já desde tempo, esperando já que os pais comprem seus presentes, né? E o comércio dizendo que o Papai Noel vai trazer isso, vai trazer aquilo. E através da televisão a criança então fica esperando ganhar isso, ganhar aquilo, porque o Papai Noel vai trazer. Poucas crianças sabem quem é o Papai Noel, não é? Que na verdade não existe, né? Não existe. E o Papai Noel então ficou com a fama, né, de ser aquele velhinho que dá presente para as pessoas, né? E no Natal. E que presente que as crianças ganham hoje, as crianças não querem qualquer presente. Elas querem aquilo que a televisão mostra. Aquilo que o outro colega rico tem, um pobre também quer ter. Aqueles aparelhos, aqueles brinquedos novos, eletrônicos, e assim por diante, eles querem as coisas que os outros também ganham, que aqueles ricos ganham. O comércio desordenado e até bárbaro faz com que as famílias, os pais, se veem como que obrigados a comprar os presentes. Porque senão a criança vai ficar traumatizada, porque o amiguinho dele ganhou e ele não ganhou. Então, essa turma, esse dono de comércio, dono de empresa, sabe muito bem como fazer para vender. Não é? Coloca no coração, na cabeça das pessoas, como que a necessidade de comprar. Porque senão a criança vai ficar mal. Esse é o caminho do inimigo, esse não é o caminho de Deus. Esse é um caminho do inimigo. Conduzindo, manobrando a história, manipulando as pessoas, manipulando as famílias, num caminho que não é de Deus. E a criança acaba tendo o Natal como presentes e pronto, e acabou a história, e nem se lembra de rezar, muita maioria nem vai comemorar o Natal como um dia santo. E cada vez mais a gente percebe a ganância, o poder, tomando conta dessa história. Da história que é de Deus, e agora se torna uma história humana, uma história mundana, como diz Jesus. Então, não há muita coisa que falar sobre o Natal. Uma coisa é certa, quando a gente lisa a palavra, quando eu me lembro, quando eu digo a palavra Natal, eu me lembro naquela época que o Natal era Natal. Sabe? Hoje o Natal não é Natal, hoje o Natal hoje é festa. E até orgias. E a gente vê aqui na nossa região, aqui na praia, a região aqui, no verão, nessa época de feriados e tudo, vem muita gente para cá, de tantos lugares do Brasil, e vem para cá para passar a praia, fazer o seu verão, né? Passar o verão na praia, famílias de todos os lugares do Brasil. E a gente vê que eles vêm para cá para festar mesmo, sabe? Festar, bagunçar o coreto, como a gente diz, sabe? Aquelas músicas mundanas, aquelas coisas tristes, a cerveja, tem gente que até chega. Aqui aconteceu muitas vezes aqui perto de nós, de enfeitar a casa na frente, na fachada da casa, colocar barbantes com latinha de cerveja pendurada. Aquele que tomava mais cerveja, fazia campeonato de quem tomava mais cerveja, ia pendurando as latinhas lá na frente, para ver quantas latas ele tomou, quantas coisas. As casas ficam lotadas de latas de cerveja. E dentro, imagine, né, com tanta cerveja, como fica a cabeça das pessoas, né? A baderna, a bagunça e assim por diante. Vem para cá para fazer baderna, para fazer farra. Então, olha só, o Natal que é de Jesus, Jesus proporcionou essa festa para a gente, e a gente usa para orgias, para vagabundagem, um monte de coisa. E a gente fica triste quando vê essas coisas. E se a gente falar, a gente tem motivo de zombaria, falando bobagem. Natal é para a gente festar, é um descanso que a gente tem direito.
tem direito também. Descanso tem. Tem também aquelas famílias que vêm para descansar, para refletir, eles vão na missa, mas são muitos poucos. E a maioria não. A maioria esqueceu completamente do sentido da festa de Natal. Eu tenho um artigo aqui, que ele é inédito porque é a primeira vez que eu vou ler. É a primeira vez que eu vou passar isso, eu não tenho ele divulgado, porque eu recebi ontem, essa madrugada, na verdade, de Jesus. É um diálogo, eu estava conversando com Jesus e eu digitei hoje, eu recebi essa noite, no meio da noite para a madrugada, conversando com Jesus, e eu estava preocupado, mas eu estava falando exatamente sobre o Natal com ele. Aí eu vou ler para vocês. Eu não sei se esse é o momento certo para fazer isso, mas eu vou fazer. Aí eu coloquei o título de Mudanças Já. Mudanças já. Não é isso que estão falando, né, nas políticas, por aí, os políticos, né? Estão falando muito sobre mudança já, né? Então o diálogo é assim, ó. É Natal. É Natal. Parece que o Natal foi ontem. Tudo passa tão rápido. E tudo passará. Mas Jesus, nada mudou. Nada muda. Todos os anos se comemora o Natal e é sempre a mesma coisa. Você acha que nada mudou? Eu tenho certeza. O mundo não mudou. Os homens não mudaram. Refiro-me à caminhada para Deus. Mas alguns mudaram, diz Jesus. Mas não fizeram diferença. Os maus estão prevalecendo e fazendo o mundo cada vez pior. Então os maus são cada vez mais maus? Isso pergunta Jesus. Então os maus são cada vez mais maus? Eu respondo, sim, e proliferam assustadoramente. Então há mudanças. É verdade, mas mudaram para o mal. Isto acontece em todos os campos. Por exemplo, pergunta Jesus, na política, por exemplo, veja o que acontece no Brasil. Legislativo corrupto luta para derrubar o executivo, também corrupto, e este luta contra o legislativo, mas só no Brasil? Não, não é só aqui, mas é aqui que a gente sente. E você se preocupa só com aqui? Ora, Jesus, eu não dou conta nem daqui, como posso me preocupar com os outros? É verdade. E os outros não podem se preocupar com você. De certa forma é isto. E por quê? Bem, eu acho que o homem é egoísta por natureza e só pensa em si próprio. Não enxerga os problemas dos outros, não é? Ou melhor, só enxerga os erros dos outros. Como, Jesus? Se todos procurassem ver também a qualidade dos outros, se fizesse uma análise, um balanço, mas Jesus, os outros fariam isto por mim? Não, não fariam porque também são egoístas. As disputas pelo poder são ferrenhas e os ambiciosos fazem qualquer coisa para vencer, para derrubar os outros. Perde a sua própria personalidade, sua capacidade de raciocínio e mergulham sem escrúpulos na lama, no lixo, na sujeira mais fétida, unicamente em busca do poder. E isto terá um fim? Não se depender dos homens, porque estes não mudam. Guerras, fome, perseguições, miséria, doenças, assaltos, vícios, falcatruas, corrupção, são estes e centenas de outras calamidades produzidas pelos homens que fazem o mundo ser cada vez pior. E o homem faz então por merecer este mundo pior. E Jesus, rezar é importante? É necessário, pela oração. Só pela oração o mundo poderá ser salvo. A igreja deveria rezar mais, Jesus? Todos deveriam rezar mais. Mas a igreja, sim, deveria dar o exemplo. Mas ali, infelizmente, também há a disputa pelo poder. Todos querem falar a fala maior,
Todos acham que sabem mais e procuram dizer isto em voz alta. Há tantos tagarelas na igreja, na cúpula, em todos os setores, mas na cúpula há muitos que seguem Maquiavel. Tendem a impor a doutrina maquiavélica no poder da igreja, na igreja romana, Jesus. As chances são grandes. Mas a igreja não pode sucumbir às portas do inferno. A igreja precisa voltar às origens, deixar de se preocupar com tesouros terrenos, precisa voltar a ser pobre. A igreja não sucumbirá, mas não será a hierarquia que vai salvá-la. Mas vamos voltar a falar de Natal? Sim, Jesus, este é o assunto bonito. Todo ano é a mesma coisa, mas o sentido do Natal seria a preocupação dos homens em seguir os ensinamentos vindos do céu, unicamente para o bem dos homens. Mas o homem, como bom arquiteto do mundo, este é o título que os inimigos de Deus dão para Deus. Mas na verdade é o próprio homem que se faz o arquiteto do mundo atual. E como bom arquiteto, transformou o maior mistério de Deus em um banal tempo de comércio, de ganância desenfreada, em busca de lucros obscenos, chegando ao cúmulo de fazer com que todos os homens concordem com este absurdo, fazendo do Natal festa mundana. O presente de Natal foi dado por Deus à humanidade, o seu próprio Filho. Os outros presentes entregues ao menino, pelos chamados reis magos, que nada tinham de reis terrenos, mas tinham tudo de reis celestes, foram o ouro, os seus bens materiais, todos entregues a Deus, a mirra, seus sacrifícios, sofrimentos, dores em favor de um mundo melhor, incenso, suas orações constantes de corações contritos. Como você vê, o menino foi o grande presenteado pelos homens, e o homem foi o grande presenteado por Deus. Estes são os presentes de Natal. Os outros são causa de dívidas para alguns, beneficiando o enriquecimento dos outros. De fato, o mundo tem mudado, sim. Você não havia percebido? Bem, eu acho que sim. Na verdade, a gente até fala alguma coisa sobre isso, mas parece não adiantar. Se você acha que nada muda, que o Natal é enfadonho, repetitivo, cansativo, não, Jesus, eu acho o Natal bonito, é o tempo mais bonito. Se você acha que nada mudou, então é porque você precisa mudar. Por que só os outros? Faça você o mundo mudar. Faça você acontecer o mundo sonhado. Mude-se a você mesmo. Amém? Feliz Natal, filhinho. A você também, Jesus. Obrigado. Se a gente conversar mais com Jesus, com Nossa Senhora sobre isso, quem sabe a gente não se converte. A gente precisa conversar com Deus, perceber o que está acontecendo, para a gente poder, então, se autoanalisar. Isso que Jesus acabou de dizer, você precisa se analisar a si próprio. Não é os outros que têm que mudar, às vezes é você que tem que mudar. Sabe, a gente tem sempre o costume de falar mal. Eu aqui, como a gente atende muitas pessoas aí, a gente percebe a maioria das pessoas vem falar mal dos outros. Não é falar mal no sentido de fofocar, não, mas sempre a culpa é do outro. Qualquer mal que acontece é a culpa, ou culpa aquele. Às vezes é a esposa, às vezes é o irmão, é o pai, é não sei quem. Os outros, sempre os outros são culpados. Acabam falando mal dos outros. E às vezes eu me pergunto, e pergunto também para algumas pessoas, você já falou mal de você mesmo? Porque é fácil falar mal dos outros. Fala mal de você, vê o que você tem de errado. Quem sabe você se corrige, quem sabe você não consegue corrigir a família e consegue proporcionar a paz na família, na casa, quem sabe? Quem sabe não é você que tem que fazer essa mudança então? Não é só os outros. É isso que Jesus tem chamado a atenção. E nesse diálogo de hoje ele falou isso outra vez.
sabe? Às vezes, ele tem razão, a gente é muito egoísta. A gente sabe, acha que só a gente é que tem a verdade, só a gente que sabe falar, só a gente que tem as coisas corretas. É complicado. E é difícil a gente mudar também, né? É difícil a gente mudar. A gente é assim e a gente, de birra, continua assim. Não é capaz de olhar diferente, uma história mais bonita, uma história de paz, de amor, de harmonia. Dentro das famílias, quantas famílias brigam? Brigam entre si. Aqui aconteceu já um caso, vários casos, uma infinidade de casos. Mas um caso, de uma maneira especial, eu tive que pedir para o casal sair da minha sala. Eles estavam ali brigando dentro da minha sala. Eles foram lá para conversar comigo. Mas eles começaram a brigar, porque um falou isso, outro aquilo. Aí eu disse para eles, vocês querem continuar brigando, eu vou sair fora da sala para vocês terminarem de brigar aí. Ou então fazemos o seguinte, um de vocês dois vai para a rua e eu fico conversando só com um. E aconteceu. Primeiro o homem levantou, dando pontapé na cadeira, pontapé na porta e foi para a rua reclamando. Fiquei falando com a mulher, depois ele veio, falei com ele, depois com os dois juntos. Bom, hoje eles vivem em paz. Eles já vieram várias vezes aqui rezar com a gente. Eles conduzem uma empresa que é deles, uma empresa grande, em harmonia, em felicidade, em oração. Eles são um casal, uma família espetacular. Já tem criança, filhos jovens já, quase adultos. Alguns já são até adultos, um já é adulto, já ajuda a administração da empresa, mas vivem felizes. Faltou alguém no meio para conciliar? Faltou alguém no meio para mostrar que a história não pode ser assim? E faltou alguém dizer, como eu já disse tantas vezes, também em tantos lugares, eu digo assim, você, para ser santo, eu não posso exigir que você, para ser santo, você tenha que ter a minha cara. Não é verdade. Você tem a tua cara e eu tenho a minha. Eu tenho que ser santo e você também. Cada um com a sua cara, no seu lugar, na sua história. E cada um tem que fazer uma história. Nós não podemos cruzar os braços. Nós precisamos fazer alguma coisa. Por menor que seja, nós podemos fazer alguma coisa. Precisamos fazer. Deixar o nosso rastro, o nosso caminho para alguém seguir. Um caminho melhor. E alguém que vai nos seguir e pegando o nosso trilho, o nosso pé, a nossa caminhada, a nossa marca no chão, ele pode fazer melhor ainda. Nós fizemos a nossa parte, eles vão fazer continuar, eles vão fazer melhor do que nós. Nós não podemos cruzar o braço. Eu digo aqui, já disse tantas vezes, por pior que aconteça, pelo fato pior que aconteça na nossa vida, pelo fato pior, o ato pior que aconteça na nossa história, não pode ser motivo para fazer parar a nossa história. A nossa história precisa seguir adiante. Nós precisamos fazer. Ninguém vai fazer a minha história. A minha história eu faço. E cada um precisa fazer a sua. No Natal, a gente tem dito e visto e escutado tantas pessoas falarem: Natal é tempo de mudança do coração, diz uma música. Natal é tempo de mudanças no coração, de mudança na família, de mudanças no lar. É um tempo de refletir, é tempo de olhar em redor e perceber o que nós podemos fazer. É tempo de alegrar Jesus, alegrá-lo. Nós é que temos que dar o presente para Ele. Nós temos que dar o presente para Deus. Nós temos que alegrar o coração de Deus. Aproveitar o Natal que fala, os recados de Natal, os evangelhos de Natal, as leituras de Natal, tudo fala nessa mudança que precisa acontecer. Uma mudança voltada para Deus, um caminho voltado para Deus, um trilho que a gente deixa para que os outros possam seguir os caminhos para Deus, mostrar para os outros. E como nós, do Savaialmas, costumamos sempre dizer, nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos da terra. Nós não precisamos nos preocupar muito com as coisas terrenas, porque nós não somos cidadãos daqui.
Nosso lar é outro, nossa história é outra. É isso que nós devemos colocar no nosso coração, na nossa mente. A vocês que estão em casa, vamos rezar junto, vocês, nós, para a conversão do mundo. Jesus fala aqui nesse diálogo, é preciso rezar. A oração é a única forma de salvar o mundo. Salvar o mundo significa também salvar os nossos filhos, a nossa própria casa, as nossas crianças. Hoje eu estava dizendo para uma senhora, dizia para ela assim, ela estava preocupada com o filho dela que está nas drogas, no vício, até um problema muito mais sério do que isso. E ela é uma pessoa de oração, uma pessoa que reza, uma mãe que reza, preocupada com seu filho. Eu disse, mas se a senhora reza, se você está rezando pelo teu filho, Deus vai salvar o teu filho. Ele vai salvar. Sabe por quê, senhora? Porque quando a senhora morrer, a senhora vai para o céu. Porque a senhora é uma pessoa de oração, uma pessoa que ama a Deus, está caminhando com Deus, a senhora vai para o céu. Mas veja só, senhora, se você for para o céu e o teu filho não for, e o teu filho for para o inferno, que céu a senhora teria? E a senhora acha que Deus vai dar o céu só pela metade para a senhora? Ele vai dar o céu completo, para a senhora ser completamente feliz. Ele dá o céu para a família inteira. Se você reza, você salva a família inteira. Isso é o que Nossa Senhora já falou para mim, mas também tem no Evangelho. Jesus fala lá no Evangelho, ele vai dizer assim, se você for batizado e crer, se você então caminhar uma vida de batismo, de batizado, você se salva e salva toda a tua família. Aí eu fico me perguntando, mas por que tantas famílias estão desorganizadas? Milhares, milhões de famílias estão desorganizadas, não tem diálogo em casa. Os filhos brigando com o pai, os jovens brigando com os pais. É uma vergonha a gente ver dentro das famílias acontecer. Por que existe isso? Porque não existe ninguém que reza lá dentro. Ou se reza, reza só de fachada. Porque se reza, salva a família inteira. Pode ter certeza. Rezar de coração, rezar com Deus, conversar com Deus. Reza, salva a família toda. Os jovens que estão dentro de casa estão precisando de oração e a mãe nunca rezou por ele, nunca conversou com ele sobre oração, deixou ele crescer primeiro para depois falar sobre oração, deixou primeiro o mundo falar primeiro na cabeça dele para depois, aí eles não vão mais escutar pai e mãe. Pai e mãe é coisa do passado. Mas conversa, dialoga desde cedo, desde criança, com eles. E não se envergonhe de falar sobre religião, sobre a igreja. Então, sim, eles vão ser jovens bons, vão ser família boa, porque eles também vão sentir dentro deles também essa necessidade também de viver a paz na família. Eu vou ler aqui para vocês ainda a oração que se lê no presépio. Vocês devem ter presépios na cidade de vocês, nas igrejas, nas capelas, né? Se fazem presépios. Eu tenho uma oração aqui, então. Eu vou ler esta oração para nós encerrar hoje o programa, então. Oração no presépio. Sagrada Família de Nazaré, eis-me aqui diante de vosso presépio, suplicando por minha família e por todas as famílias da terra. Concede aos pais, bom José, a constância no amor que tiveste para com Jesus e Maria. Ajuda nossas mães, querida Maria, para que possam ser na família um sinal da tua ternura com José e Jesus. Protege, Jesus menino, todos os pais, todas as mães, todos os filhos, para que nossos lares reproduzam a harmonia, a felicidade da casa de Nazaré e o acolhimento da manjedoura de Belém. Liberta-nos, Jesus, de toda a divisão. Dá-nos saúde, paz, alegria. Amém. Nós queremos agradecer neste momento também a Rádio e TV Auxiliadora por esta oportunidade, por esse amor que ele também, que o Gilson tem, pela nossa caminhada, pelo movimento Salvai Almas. O movimento Salvai Almas quer salvar almas.
Por isso a gente fala tanto aqui de orações, tanto da necessidade de a gente se entrosar com Jesus, caminhar com Jesus. E o Natal é o melhor tempo que a gente tem para isso, para refletir. Nascer com Jesus, ou renascer, então, nossa história espiritual, renascer com Jesus. Nós não renascemos fisicamente, mas na fé nós podemos renascer quantas vezes nós quisermos, porque Deus está sempre de braços abertos, nos esperando. E este Natal pode ser este momento, para todo mundo. Um Feliz Natal, que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre sejas louvado, e sua mãe, Maria Santíssima, com o seu castíssimo esposo, São José. Amém.